Olá, boa noite. Estou aqui esperando as pessoas entrarem para nós prosseguirmos com a nossa live. Prosseguirmos não, né? Começarmos a nossa live. E hoje eu quero falar sobre o luto, sobre a dor do luto e sobre o processo de cura a partir do luto. Vamos esperar mais um pouquinho. As mulheres com muitos afazeres e às vezes atrasa um pouquinho por conta da correria, mas é compreensível porque não é fácil, principalmente as mulheres que trabalham fora. Aí chega em casa, é todo o compromisso que temos dentro de casa, quem tem filhos, cuidar dos filhos, marido, então é meio puxado, não é mesmo? Então a gente compreende que muitas vezes o horário fica meio apertado. E vocês que estão acompanhando, que estão assistindo depois que a live fica gravada, vocês possam dar um feedback para falar o que vocês estão achando, se tem ajudado essas mães especiais, essas mães que têm esse compromisso maior com o filho, com o seu filho doente, e hoje falando do luto, as mães que hoje não têm os teus filhos aqui, que não têm o teu filho aqui, se as palavras estão falando com você. E também você que conhece uma mãe que está nessas condições, que você possa compartilhar esta live com outras mães que estão nessa condição, porque é muito importante as mães que assim estão saber que tem outras mães que também passaram pelo mesmo processo ou estão passando pelo mesmo processo, para que uma possa ajudar a outra, né? Para que a experiência de uma, o compartilhar, o partilhar de uma experiência, de uma coisa vivida, possa ajudar essa outra mãe também que está nesse processo de cura do luto, que está com o filho também hospitalizado, ou mesmo essa mãe que tem esse filho que é especial, que cuida desse filho em casa. Então, que vocês possam também estar compartilhando essa mensagem, essas palavras que aqui são ditas. Não, eu digo não pela audiência, mas pela cura mesmo, pelo que o Senhor pode levar a essas mães, porque eu digo que eu não estou aqui para que venha ter um monte de público, para que não, eu estou aqui ouvindo a voz do Senhor, eu estou aqui transmitindo, para transmitir o que o Senhor já fez por mim e o que Ele pode fazer por você, mãe, o que Ele pode fazer por outras mães que estão nessa mesma condição. Então vamos lá, vamos começar a nossa live. E hoje eu gosto de falar nossa, por quê? Porque eu falo que aqui quem está é Jesus, é o Pai e é o Espírito Santo através de mim falando com vocês e vocês aí do outro lado. Então essa é a nossa live, porque temos Papai, temos Jesus, temos o Espírito Santo, eu e vocês aí do outro lado. Então vamos começar. Eu vou contar aqui um pouco sobre a partir de quando a minha filha ficou doente.
Foi no ano de 2014, em dezembro de 2014, e eu percebi que ela não estava respirando muito bem, que o coração dela estava acelerado. E como quando ela era bebê, até 1 ano de idade, ela teve bronquite. E quando descobrimos que ela estava doente, ela já estava com 11 anos. Então eu percebi isso e falei assim, eu nem vou levar no médico do postinho, eu já vou levar direto no pronto-socorro. E assim foi. Levei ela até a Santa Casa, aí cheguei lá, contei o episódio que tinha acontecido uns dias antes para a doutora e olhando, aparentemente era uma crise de bronquite. Então a doutora não estava ali naquela hora no pronto-socorro, ela estava andando no hospital. E então, quando ela voltou, ela pediu que fizesse um eletro. Então foi feito esse eletro e na hora que foi fazer esse eletro, a enfermeira fez, ficou meio desconfiada e repetiu novamente esse eletro. Aí, coração de mãe, sabe como que é, né? Aí eu já fiquei meio assim, aí levando lá para a doutora já pediu a internação dela, porque a doutora viu que o coração dela estava aumentado. Então a doutora já pediu a internação, então a partir dali ela já foi para o quarto do hospital e ali ela ficou 1 semana. E fez um ecocardiograma e nesse eco acusou que ela estava com o coração fraco e o coração dilatado. E ficou por 1 semana ali e teve uma noite, a segunda noite, acho que foi a terceira noite que nós estávamos ali no hospital, ela teve uma crise que eu achei que ali ela iria partir. Aí teve alta, levei ela em outro médico, né, um especialista, um cardiologista pediátrico, e lá ele repetiu todos os exames e falou que ela precisava de um transplante de coração. Ali começa a agonia, ali começa você viver e não saber do dia de amanhã. Porque a gente quer saber do amanhã, o que vai acontecer amanhã, a gente quer estar com o amanhã nas mãos, mas nós não estamos. Então, a partir dali começou a aflição, a agonia, porque você não sabia que poderia acontecer, ela poderia ali, de repente, ter uma parada cardíaca. Pois bem, e já era Natal. Passamos o Natal, passamos o Ano Novo. Então, como era Natal, o médico pediu para que nós voltássemos em janeiro, na primeira semana de janeiro. E o que aconteceu? Chegando, acho que foi no dia 2 de janeiro, ela teve um AVC. Aí, diante desse AVC, voltamos para a Santa Casa aqui da nossa cidade e a mesma médica que atendeu ela da primeira vez, atendeu da segunda vez. E a médica falou assim, olha, eu não quero essa menina aqui, porque aqui em Jaú, que é a cidade onde eu moro, não tem o que a gente fazer. Mande ela para Botucatu. E a médica ficou que nem louca, pedindo a transferência pela Cross, porque é uma burocracia tremenda. E a partir dali, a médica conseguiu a transferência. Isso aconteceu 1 hora da tarde. Aí, quando foi meia-noite, eu fui para outra cidade que fica aqui vizinho, Botucatu, que lá é uma faculdade. Então, nos encaminharam para lá, que é de lá também o cardiologista que eu a tinha levado. Aí ficamos lá nesse período de janeiro a abril. E quando foi em abril, ela teve a transferência aceita no Hospital de São José do Rio Preto. Aí eu dou graças a Deus que foi para São José do Rio Preto, porque eu poderia ter ido para São Paulo. E eu não sei, com essa minha calma, com esse meu medo, eu não sei o que seria de mim em São Paulo. Então eu falo assim que Deus, ele vem às lutas, mas ele
Ele conduz de uma forma que ele está sempre ali, que ele está sempre ajudando a passar por toda aquela luta. Então, fomos para São José do Rio Preto, isso em abril, e teve episódio da gente vir para casa e lá em tratamento. E lá os médicos não queriam deixar ela vir embora aqui para minha cidade, porque se chegasse o coração, a gente estando lá em São José do Rio Preto seria bem mais fácil. Mas ela queria muito vir embora para casa, queria rever os amigos, as pessoas amada, porque ela era uma pessoa, uma criança muito alegre, muito dada, então todo mundo era amigo dela. Aí ela falou com o psicólogo e o psicólogo deixou que nós voltássemos para Jaú, mas com a condição de estar sempre atenta ao celular para ver, né, qualquer coisa chegasse o coração, era correr e partir para São José do Rio Preto. E né, quando nós viemos, eu levei ela, eu falo assim que é tudo é Deus, não tem explicação. Quando nós voltamos, ia ter batismo na igreja a qual nós estávamos indo, e ela falou: mãe, eu quero me batizar. Então foi lá, o pastor preparou a água, porque era agosto, frio, o pastor preparou a água para que não ficasse muito gelada, para que ela se batizasse. Então ali ela se batizou. Assim, foi um mover tremendo dentro da igreja, sabe? Porque não tinha aquele que não sentiu o mover de Deus, a presença de Deus naquele batismo. E daí ela se batizou em agosto. Quando foi em setembro, no dia 1º de setembro, ela fazia aniversário. Então, quando foi no dia 4 de setembro, ela teve uma parada cardíaca. Aí, levei ela para o hospital aqui de Jaú e lá eu falo: olha, Deus é assim, é maravilhoso. E lá quem estava na UTI da pediatria era um médico lá de Botucatu, que tinha cuidado dela na UTI de Botucatu, e ela amava esse médico, ela tinha uma paixão por esse médico, ela escreveu cartinha para o médico, ela deu bala para o médico. Então, a hora que o médico ouviu falar que era a Doris Lúcia que estava lá, ele falou: sobe imediatamente. Então, com 15 minutos, nós estávamos na UTI. E antes disso, o que eu ia contar é que quando nós voltamos desse período de agosto a setembro, eu consegui levar ela na escola onde ela estudava, eu consegui levar ela no SESI, que ela fazia esporte no SESI, uma pessoa que cuidou dela, a Sebastiana, consegui levar ela na casa da Sebastiana e lá ela passou o dia com a Sebastiana. Então foi assim, a gente não percebendo, mas foi uma despedida. E também, logo quando ela saiu da primeira internação, que eu fui para o culto, Deus falou comigo num louvor. Ele falou que o que era meu era dele, é uma coisa assim, mas o que eu tinha era dele, não me pertencia. Aí naquela hora eu parei e falei assim: não, Deus, naquele tempo eu não tinha toda essa intimidade que eu tenho, que hoje eu não chamo de Deus, eu chamo de Pai. Mas eu falei assim: não, Deus, não pode ser uma coisa dessa. Mas eu guardei aquilo comigo, eu não disse a ninguém, porque as pessoas não iriam entender o que Deus tinha falado ali comigo. Então, eu guardei aquilo comigo. E quando ela teve essa parada cardíaca, eu não queria voltar para São José do Rio Preto de maneira alguma. Porque durante todo esse tempo de internação, o Senhor foi me mostrando como iria terminar tudo. Então, a forma como eu voltei com ela para a minha cidade, aqui para Jaú, o Senhor já tinha me mostrado. O Senhor tinha me mostrado tudo. E eu falava assim: Senhor, não pode ser, tira isso da minha mente. Eu pedia para que Ele tirasse da minha mente o que Ele estava me mostrando. Porque
ele me mostrava que eu voltaria com ela num carro da funerária. E foi assim que aconteceu. Eu, ela e o motorista da funerária. Então, eu não queria pensar nisso. E aí voltamos lá para Rio Preto, ela voltou entubada e ficou por 15 dias. E aí ela já estava bem debilitada, ela já estava bem magra, e ali ela foi cada vez mais se debilitando, cada vez mais magra, e ali ela começou, o fígado já começou a despedaçar, o rim já paralisou, porque o coração não tinha mais força. Então, no dia 16 de setembro, às 4 horas da manhã, me ligaram que tinha aparecido o coração. Era de uma menina de 15 anos que morava, acho que em Capão Redondo, uma coisa assim. E esse coração chegou em São José do Rio Preto, acho que foi 6 horas da tarde. Aqui no hospital estava assim, sabe, assim, todo mundo esperando esse coração, e a hora que chegou esse coração, sabe, não tinha quem não se emocionasse. E ali foi feito o transplante. Esse transplante acho que começou às 6 horas da tarde e terminou à meia-noite. E a equipe de São José do Rio Preto é uma equipe maravilhosa. Assim, eu só tenho a agradecer a Deus por onde Ele nos colocou. Porque, assim, os enfermeiros, os médicos, assim, são nota 1000. Então, ali foi passando, né? Aí foi tentando acordar ela foi acordando, mas aí ela já não tinha mais os movimentos, porque ela estava fraca, muito tempo ali ficou sedada, então ela não tinha mais os movimentos. E aí foi recuperando devagar. E como o rim dela tinha paralisado, ela precisou continuar na hemodiálise. Aí teve um dia que a médica me chamou e falou assim que ela estava na pior rejeição. Mas eu falei assim, Deus, eu sei que Deus vai tirar ela dessa situação. Aí teve um dia também que eu cheguei lá, ela estava numa máquina fazendo transferência de plasma por conta dessa rejeição, e eu coloquei o pé, porque ela ficou, como o transplantado, ele não pode, ele tem que ficar sozinho. Então ela estava numa sala da UTI, no isolamento. A hora que eu coloquei os pés dentro daquele quarto de isolamento, o enfermeiro veio de encontro a mim e falou assim, olha, quem está operando aqui é o Senhor, eu sou só um instrumento na mão dele. Eu falei, Pai, eu falei, Jesus, eu falei, sabe assim, Deus vir com a resposta, Deus vir com a cura, com a paz, mesmo naquele tempo de dor, naquele tempo de que eu poderia estar ali descabelada, chorando, sabe assim, perdendo as forças. Não, o Espírito Santo me sustentou a todo o tempo, o Espírito Santo esteve ali comigo. E quando foi no dia 16 de novembro, foram assim 3 setembro, outubro, novembro, setembro, outubro e novembro. Foram 2 meses, mas assim, cravadinho, o Senhor a recolheu. Por conta do rim, não está funcionando, mas eu falo assim, que para toda morte há uma desculpa, né? Então, a morte tem uma desculpa, né? Então a gente quer procurar uma desculpa para a morte, mas a hora que chega, que está na hora da pessoa aí, pode ser o que for, chegou a hora, não tem, pode ser o que for, que é a hora dessa pessoa, é a hora do Senhor recolher essa pessoa. Então, deu 2 meses certinho, ela transplantou no dia 16 de setembro, no dia 16 de novembro, ela faleceu. E aí, quando eu cheguei lá, no dia 15 de novembro, eles estavam todos assim, correndo, e a enfermeira veio correndo, Karina, a Doris te conheceu hoje? Eu falei, sim, conheceu. Ela falou assim, não, porque eu cheguei aqui agora, ela não me reconheceu. Então, já era
a ureia dela subiu tanto que já estava afetando o cérebro dela. Então, ali, ela já tinha parado de fazer hemodiálise, ela voltou a fazer hemodiálise naquela noite, e eles falaram assim para mim: Karina, volta para casa de apoio, porque hoje não tem o porquê você ficar aqui. E eu estava ali na sala de espera da UTI, e as pessoas, os pais ali se despedindo uns dos outros, até amanhã. Mas para mim, não iria ter o amanhã. Para mim, aquele amanhã não existiria. Aí voltei para casa de apoio, era meia-noite. E assim, com aquela coisa, o Senhor me falando, eu falava: Senhor, tira isso da minha mente, tira isso da minha mente. E quando foi 4 horas da manhã, o celular só vibrou e eu acordei. Aí, como aqui o DDD da minha cidade é 014 e lá 017, e eu vi 017, eu falei assim: a Doris partiu, eu pensei comigo. Aí eu peguei, liguei pro pai dela, né, e falei que estavam me chamando no hospital. E aí desci para o hospital. Chamei um táxi, porque eu já tinha um táxi lá, assim, que era que eu sabia que eu poderia confiar. Então chamei o táxi e ele me levou até lá. E chegando lá, a doutora já veio em prantos do meu lado. Eu falei: doutora, não precisa nem falar. Aí, isso era 4 horas da manhã, e até que a funerária aqui de Jaú vai para lá, até que acerta tudo para lá, eu vim embora de lá, era 3 horas da tarde. Então eu cheguei aqui em Jaú, eu falo: é Deus, porque você é acordada desde as 4 horas da manhã, longe de pessoas que você, da sua família, longe de parentes, apesar que lá na casa de apoio estavam todas na mesma situação, então lá uma estava pela outra, uma estava lá para dar o ombro para a outra, para dar uma palavra, para dar o ouvido. Então lá eu tive mães que estiveram junto comigo nesse tempo até eu voltar para Jaú. Então cheguei aqui em Jaú, era 6 horas da tarde, e depois passando a noite no velório, e eu falo assim que tem pessoas que eu nem sei que se foram, se não foram, porque eu não consigo me recordar. Mas, e Deus, ele estava em todo esse processo, ele nunca me abandonou. Como eu falei na live passada sobre a morte, que a gente costuma atribuir a morte a Deus, porque Deus fez isso comigo, porque Deus matou todos os meus sonhos, Deus matou todos os meus planos, porque onde já se viu Deus tirar essa pessoa de mim, onde já se viu Deus tirar o meu marido, Deus tirar o meu filho, Deus tirar a minha mãe. Não, Deus, nós não podemos atribuir isso a Deus, porque isso é uma condição que o homem mesmo criou. Então, nós vamos passar por esse processo de dor e doença até a volta de Jesus. E isso só vai ter fim quando Jesus voltar, quando nós irmos para a eternidade. Aí, tudo isso irá ter fim. E, como nós costumamos, né, atribuir tudo isso a Deus, eu falo, o Senhor me fez reconhecer a soberania dele, que ele é maior que tudo. Até em Salmos, tomar um gole de água, que eu já falei demais. Em Salmos 63 e versículo 3 nos diz assim: o teu amor é melhor do que a vida. Por isso, meus lábios te exaltarão. Então, o amor de Deus, o amor do Pai é melhor do que a vida. Então, se nós tivermos esse amor, se nós soubermos reconhecer esse amor, nós vamos saber compreender a morte, nós vamos saber compreender o processo da doença, o processo da morte, o processo do luto, porque o amor de Deus é melhor que a vida. Então, como diz aqui ainda, por isso os meus lábios te exaltarão.
Então, os nossos lábios têm que exaltar a Deus, estando na vida ou estando na morte. E em Salmo 139, 16, diz assim, até esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela passou por abusos na sua infância, e ela fala, né? Se Deus já escreveu a minha história, por que Ele escreveu a minha história dessa forma? Então, em Salmo 139, 16, diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, o Senhor, a minha história, o Senhor já tinha escrito, mesmo antes de eu nascer, mesmo antes da fundação do mundo, a minha história, o Senhor já tinha escrito a minha história, Deus já tinha escrito ali a minha história. Então, eu falo que Ele me deu, Ele sabia que eu geraria, Ele sabia que eu viveria o prazer e o amor da maternidade. Ele sabia que eu zelaria pela vida da minha filha por 12 anos que ela esteve aqui nessa terra. E Ele confiou a minha filha a mim. Porque tudo que nós temos aqui não é nosso, pertence ao Senhor. Então, o Filho, Ele nos dá em confiança para que nós cuidamos bem dele. Então, Ele fez tudo isso em 12 anos. Em 12 anos, eu vivi tudo isso para a honra e glória do Senhor. E em Salmo 127:3 fala assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. Então, aqui herança do Senhor. Então, eu falo que herança tem vários significados, mas um deles é porção. Então, o Senhor deu da porção dele a mim, que foi a minha filha, que foi a Doris. E o meu ventre deu fruto. Então, a minha filha é o fruto do meu ventre. E o seu galardão. Então, a minha recompensa, a recompensa do Senhor foi a minha filha em minha vida. Então, eu falo que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus e saber que todos nós estamos aqui em uma breve passagem, seja por 2 anos, seja por 12, seja por 20, seja por 60 anos. E ele soube que esse galardão que ele me deu, que eu iria amar, que eu iria cuidar e proteger o que ele me confiou, a minha filha, que ele me confiou por 12 anos. E a cura, gente? A cura, eu não vejo outra forma, outro lugar de cura se não for no Espírito Santo. É lógico que tem mães que precisam passar pelo processo com psicólogos, que precisam ali de uma medicação, mas passando pelos psicólogos, passando por um tratamento com um homem, que Deus também deixou isso para nós, nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que vai preencher o vazio que ficou ali dentro. E hoje eu parei por um tempo para ouvir o que o Senhor tinha a acrescentar mais sobre tudo isso, porque a gente vai vivendo o processo, mas depois que a gente passa pelo processo é que a gente consegue identificar como foi que Deus foi movendo, porque na hora do processo a gente não consegue identificar. Então, depois que a gente começa a identificar, que o Senhor vai revelando a forma como foi a cura. Então, aqui o Senhor falou assim para mim hoje: imagine Maria, a mãe de Jesus. Ela é mulher como nós, ela é ser humano como nós. Ela teve um corpo, ela teve uma alma e ela teve um espírito. Então, e os sentimentos dela é igual aos nossos. Então, como foi
que Maria esteve de pé diante da dor e Maria viu ali todo o sofrimento de Jesus. Assim como outro dia, o Espírito Santo falando comigo, que eu presenciei todo o sofrimento, porque eu estive com ela todos os dias eu estive ali do lado dela. Eu só não estive um dia que a minha tia veio para ficar com ela, para mim poder sair um pouquinho do hospital, mas eu acompanhei todo o processo. Eu estava ali na hora do banho, eu estava ali na hora dos exames, eu estava ali em todo o processo. Então, aquilo tudo, quando era um processo doloroso, você vê a sua filha com o peito aberto. Agora você imagina Maria vendo Jesus passar por todo aquele sofrimento, sendo arrastado, sendo chicoteado. Imagina Maria. E quem foi que sustentou Maria naquele tempo, a não ser o Espírito Santo, que Jesus fala que ele iria ao Pai, mas ele deixaria o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos consolar. Então ali Maria teve o Espírito Santo junto com ela para poder sustentar ela. E conosco não é diferente. O Espírito Santo, você pode ter certeza, mãe, você que vive nesse luto, você que não consegue sair desse luto, dessa tristeza que criou uma raiz de amargura dentro de você, você pode ter certeza, mãe, que o Espírito Santo está aí, ele está batendo para que você abra o seu peito, para que você abra a sua alma, para que ele possa entrar aí e tirar essa dor de dentro de você e colocar do bálsamo dele dentro da sua alma, dentro do seu coração, para que essa ferida possa ser cicatrizada. Mas ele não vai entrar à força, porque ele não é abusado de querer entrar à força. Ele vai bater. Ó, eu estou aqui. Eu tenho a cura para te dar. Você quer a cura? Eu tenho a cura para te dar. Pode ser que você tenha pessoas que estão ali falando com você, querendo levar o Espírito Santo, querendo levar Jesus para você, para que você tenha essa cura, para que você acesse essa cura, mas você está fechada. A sua amargura criou é uma raiz tão profunda, ela está tão profunda, essa raiz da sua amargura, que você não consegue ver o Espírito Santo, que você tem atribuído a sua dor a Deus, mas enquanto você estiver atribuindo a sua dor a Deus, você pode ter certeza que você vai continuar sofrendo, que você vai continuar vivendo nesse luto, nessa dor, porque Deus, por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha aflições aqui nessa terra, ele não queria que nós estivéssemos passando por isso. E é por isso que ele deu o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz, para ali levar todas as nossas dores, para que hoje nós possamos depositar a nossa dor em Jesus e pedir para ele que ele venha nos curar. Então, ouça o Espírito Santo a bater e abra o seu coração, abra a sua alma para que o Espírito Santo possa vir te curar, porque ele quer te curar, ele não quer te ver nesta dor, nesta paralisia e nessa tristeza. E aqui, voltando aqui, que saiu totalmente do que eu tinha aqui escrito. Em Romanos 8:26, é um versículo muito conhecido. Fala assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então aqui eu fui procurar a definição de umas palavras aqui, e assiste.
Então o Espírito Santo, quando fala assiste, o Espírito Santo, ele trabalha junto conosco. O Espírito Santo, ele luta para obter algo juntamente conosco. O Espírito Santo, ele nos ajuda a obter. Então, o Espírito Santo, em nossa fraqueza, em nossa dor, em nossa amargura, ele está ali trabalhando junto com você para que você saia dessa dor, para que você lance essa dor fora. O Espírito Santo, em sua fraqueza, ele está ali. Ele vai junto ao Pai interceder por você. Ele vai junto ao Pai interceder com aquelas palavras que você não consegue falar, com aquelas palavras que estão lá dentro de você e que você não consegue falar. Porque nessa hora, na hora da dor, a gente não sabe como orar, a gente não sabe como pedir. Então o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, está aqui para trabalhar junto com você. O Espírito Santo está aqui para lutar com você, para que você obtenha com ele algo e para te ajudar a obter a cura, a sair desse lugar de dor. E hoje pela tarde também, o Senhor falou assim, pense no ácido. O ácido, aonde ele cai, ele corrói, não é assim? Então, o luto é uma dor que corrói. O luto é uma dor que ela vai corroendo, e ali, a hora que você vê, você está com depressão, você está com ansiedade, você está com crise do pânico, você está com úlcera, você está com dor, e tudo isso é somatizado pela dor da sua alma, por esse luto que está ali te corroendo. E deixa eu ver aqui onde eu estou. Aí eu fiz uma breve pesquisa para ver se existe alguma coisa que possa combater esse ácido, quando esse ácido cai em algum lugar e vai corroendo. Então eu fiz uma breve pesquisa para ver se eu encontrava. E aí eu encontrei. Existem alguns ácidos que eles são usados para controlar o pH da água. E quando esse ácido cai em excesso nessa água, é preciso neutralizar esta água. Então, para neutralizar esta água, é usado a barrilha e a cal hidratada, que ambas têm características alcalinas. Aí eu fui procurar o que era alcalinas. Aí é uma base solúvel. E uma base solúvel, ela capacita, ela tem a capacidade de um metal de dissolver outro metal. Então ali, essas duas, essa barrilha e essa cal hidratada, ela vai entrar nesta água e ela vai tirar aquilo que está, vamos supor, corroendo. Ele vai dissolver aquele metal que está corroendo. Então, a morte, ela é como um ácido. Todos nós sabemos que na água existem algumas coisas lá para tirar esse pH da água. E na vida, nós sabemos que a morte faz parte da vida do ser humano. Mas quando a morte nos alcança, né? Então, quando esse ácido ele vem em produção maior em nossa alma, que é a chegada da morte de um ente querido, a chegada da morte da mãe, de alguém que você ama muito, então esse ácido, a morte, vem corroer a nossa alma, vem corroer o nosso coração. Então, para neutralizar essa corrosão, nós precisamos de substâncias alcalinas,
que tem base de dissolver a dor que esse ácido, o luto, está causando em nós com a sua corrosão. E aí fica a pergunta, e qual a base que precisamos? A base é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa essa a base que vai neutralizar esta corrosão, que vai impedir que esta dor aumente, que vai cicatrizar esta ferida que foi aberta em nosso peito. E como faço, né? Como faço? Como eu disse na primeira live que eu fiz aqui, eu não quero passar uma receita, porque não há uma receita para o luto, não há uma receita para a dor. Cada um tem o seu modo de viver a dor, cada um tem o seu jeito de viver a dor. Nós só não podemos nos jogar, nos aprofundar nesta dor. Nós temos que sair desta dor. Então não há uma receita, porque cada um vai ter um processo. Deus vai falar com cada um de maneira diferente. Eu estou aqui transmitindo para você como Deus me tratou, mas aí a partir que você entenda o que o Senhor está querendo dizer aqui para você, a partir daí o Senhor vai saber como tratar você, como tratar a sua dor. Então, e como faço? Trazendo a Trindade para dentro de nós, levando a Trindade para dentro de você, contando para Deus a sua dor, o que está doendo. Deus sabe o que está causando dor em nós, Deus sabe que nós estamos com dor, Deus sabe que aquela ferida está aberta, mas você precisa falar, você precisa confessar para Ele, porque Ele quer ouvir de você. Jesus, quando Ele ia curar, muitas vezes Ele perguntava, o que queres que eu te faça? E ali a pessoa falava, Jesus, eu quero enxergar, Jesus, eu quero. E ali, a partir do que a pessoa falava, o Jesus operava o milagre, Jesus curava. Então, e assim como Davi, quando a gente lê os Salmos de Davi, ele sempre ali falava para Deus que ele estava com a alma angustiada. Davi sempre estava ali expressando para Deus como estava a alma dele, mesmo Deus sabendo. Então, nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos externar esta dor, falar para Deus onde dói. Eu, quando no começo vinha, sabe, aquela coisa, aquele aperto no coração, eu gritava, Jesus, me socorre, Jesus, me socorre. E eu tenho certeza que Jesus estava ali me socorrendo, porque do mesmo modo que ele esteve comigo durante o período de internação, eu tinha certeza que ele estaria comigo por todo o processo, ainda que eu tivesse que passar. E ele ainda está comigo. E Jesus compreende toda a nossa dor. Jesus, ele sabe toda a nossa dor, porque Jesus, ele se fez dor por nós. Jesus, ele foi um homem que ele teve muita dor aqui nesta terra. Jesus foi rejeitado, Jesus foi maltratado, e na cruz a gente vê como foi a dor de Jesus na cruz. Eu falo assim que a gente não tem nem dimensão do que foi a dor de Jesus na cruz. Porque você imagina, você quando tem uma afta na boca, tem um machucadinho na boca, que você come uma salada com vinagre, o que acontece ali? Aquilo queima. Agora imagina, Jesus todo machucado, devia de estar com a boca toda estourada, e ir ali um homem e colocar vinagre na boca de Jesus, só isso, gente, é assim. Então a gente não tem nem dimensão da dor que Jesus sentiu por nós, por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que hoje nós pudéssemos alcançar a salvação e a vida eterna nele. Então, em Hebreus 4:15, fala assim,
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então aqui, Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas, porque Jesus sabe, Jesus foi humano, Jesus sendo Deus, ele fez homem, para que ele pudesse ser um sumo sacerdote, para que Deus, através dele, pudesse cumprir o propósito, o plano original de Deus, que ele tinha determinado ao homem. E completando aqui em Hebreus, no versículo 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então aqui, acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então aqui nós precisamos nos achegar ao trono da graça para que nós possamos receber a misericórdia e a graça de Jesus para acharmos o socorro em ocasião oportuna. Então, nesta ocasião que você tem vivido, mãe, nesta dor do luto, nesta tristeza que você tem vivido, mãe, esta é a ocasião oportuna para você já chegar ao trono da graça e pela misericórdia e a graça você receber a cura, você ser curada desta dor que está aí em sua alma, desta dor que pulsa, desse coração que ainda sangra. E eu me acheguei ao trono da graça com confiança. Como eu disse, se o Espírito Santo esteve comigo naquele tempo, ele não ia me abandonar depois do falecimento da minha filha, ele ia continuar comigo. Então, sem saber como iria acontecer, eu resolvi, em confiança, ir junto ao trono da graça. Eu não sabia de que forma ia ser, como Jesus ia fazer, mas eu fiquei ali confiante que alguma coisa ele iria fazer por mim. E hoje eu sei que eu recebi misericórdia e graça e socorro para a ocasião a qual eu estava vivendo. Eu não só recebi, como ainda recebo todos os dias, porque a cura é um processo. E hoje, e esta cura, esse processo é todos os dias. Então, o que acontece se hoje eu achar que eu estou curada, não sinto mais dor, eu posso abandonar Jesus, eu posso cair no mundão, fazer o que eu quero. O que vai acontecer? Essa dor vai voltar, porque o que nos sustenta é o amor de Jesus, que nos sustenta, é o Espírito Santo, o Auxiliador, que nos sustenta em pé todos os dias da nossa vida. E tá acabando o tempo, hoje eu falei um montão, né? E foi um processo aonde eu entreguei minhas dores. Quando doía, eu estava lá, eu me ajoelhava, eu chorava nos pés de Jesus, eu chorava nos pés da cruz, eu entregava ali a minha dor a Jesus e foi. E ali eu fui sendo tratada através da Bíblia. Aí eu passei a começar a ler a Bíblia, porque até então eu ia na igreja, mas eu não tinha um relacionamento com o Pai. Então eu falo que até isso mudou em mim, até isso foi transformado em mim, porque a partir daí eu comecei a ter um relacionamento com o Pai. Eu comecei a ter um relacionamento com Deus e descobri
quem Ele é em minha vida e descobrir quem eu sou nele. Então, foi um tempo, sabe assim, de busca, foi um tempo de entrega, onde eu entreguei a minha vida, foi um tempo onde eu reconheci os meus pecados, aonde ali eu pedi perdão, aonde eu liberei perdão, aonde as feridas que estavam ali, porque não era só a ferida do luto, tinha muitas outras feridas dentro de mim que estavam ali me machucando, causando dor, mas eu não tinha a compreensão que essas feridas estavam ali me causando dor. Tanto é que depois que a minha filha faleceu, passado um tempo, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: nossa, Karina, mas você está com um semblante tão diferente. Porque assim, o natural, né, se fosse ver, seria para eu estar com aquele semblante caído, mais do que eu já tinha, né? Mesmo eu tendo minha filha aqui, eu tinha um semblante caído. Mas a partir daí o Senhor foi me restaurando. A partir daí, a partir da minha entrega para Ele foi me restaurando, Ele foi me curando. E hoje ainda eu estou nesse processo de transformação, que é um processo que nunca acaba, porque com o Senhor a gente sempre vai sendo transformada. Quando a gente entrega a nossa vida, Ele sempre vai nos transformando, nos melhorando, porque nós precisamos ter a imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança do Filho dele. E reconhecer que tudo é por Ele e tudo é para Ele, que nós não temos o poder de nada aqui nesta terra. Nós precisamos aprender. Eu sempre ouvia uma pastora falar assim, eu sigo ela nas redes sociais, ela sempre fala assim: se Deus quiser, amanhã eu estarei pregando em tal igreja. E a gente começou numa teoria, como diz o evangelista da minha igreja, não é teologia, é numa teoria que nós precisamos determinar para Deus: não, eu quero que o Senhor faça isso, né? Então, se amanhã você quer que seja bom, então amanhã eu vou fazer isso, mas não é assim. Se Deus quiser, amanhã eu vou fazer. Se Deus quiser, eu vou realizar tal sonho. Então, é isso. O processo da cura, ele é assim, ele não vai envolver só a cura do luto, só a dor do luto. Ele vai envolver a cura na vida toda, em sua vida toda, porque nós trazemos feridas desde a infância, né? Porque muitos foram criados em lares destruídos, pai que não esteve presente, mãe que não esteve presente, alguma coisa teve na infância que já traz essa ferida. Então vai juntando ferida, e quando a gente vê, a gente está leproso, não é verdade? Na alma. Então a cura do luto vai envolver todos os processos, todas as feridas que estão ali dentro. E se você se abrir para que Jesus te cure, para que o Espírito Santo venha com bálsamo, eu tenho certeza que você vai sair desse lugar de dor. E também tem uma coisa, outro dia o Espírito Santo me falou assim: tem mães que elas têm medo de sair do luto, que têm medo de sair desse lugar de luto, porque acha que vai estar abandonando o filho, acha que vai estar abandonando o amor pelo filho. Mas não, o amor sempre vai estar presente aqui, mesmo você saindo do luto, mesmo você saindo da dor, da tristeza, esse amor sempre vai estar aqui, esse amor nunca vai morrer dentro de você. Então, se você tem esse medo de sair do luto, de sair da tristeza, por conta de que você não vai amar o seu filho, mas por você não estar mais no luto, nessa tristeza, você está enganada, porque esse amor vai estar presente sempre dentro da gente. A gente nunca vai esquecer este amor. Este amor vai nos acompanhar até a nossa morte ou até a volta de Jesus.
E em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é a verdade de Jesus que cura, é a verdade que está na Bíblia, é a verdade que está no Evangelho que cura. Então, que você possa abrir o seu coração, que você possa deixar que o Espírito Santo entre nesse lugar de dor para derramar do bálsamo que cura, para você ser curada, mãe, para que essa raiz de amargura que está aí dentro de você seja arrancada com toda a raiz, para que você passe a viver, porque o Senhor ainda tem dias para você, mãe, aqui nesta terra. O Senhor ainda tem coisas para você viver aqui ainda nesta terra, mãe. Mãe, não fique prisioneira desta dor. Não fique, mãe, prisioneira desta dor. Saia desse lugar de dor em nome de Jesus, porque o Senhor quer te ver liberta. O Senhor quer te dar coroas de alegria. O Senhor quer te dar coroas ao invés de cinzas. O Senhor quer te dar alegria ao invés de pranto e dor. Então, mãe, saia desse lugar. Se você precisar de ajuda, procure ajuda espiritual, procure ajuda com psicólogos. Mas, mãe, procure o caminho para acessar a cura em nome de Jesus. E eu vou ficando por aqui, porque já vai dar 1 hora. E que o Senhor possa abençoar a sua vida e que você possa prosseguir, que você não coloque um ponto final na sua vida, mas que você coloque uma vírgula e comece a viver novamente, recomece a partir daí, em nome de Jesus. E eu fico por aqui, e o meu tchau e um beijo para você, até a próxima live na semana que vem.